O rumo que os roteiros deste canal está tomando é um rumo que não sei se me agrada tanto assim. Eu sugeri para vocês em outros vídeos fazer vídeos de arrependimentos. E gravei inclusive um vídeo aqui no canal sobre arrependimento, sobre coisas que eu me arrependi de ter destralhado, jogado fora e desapegado. E aí naquele vídeo eu sugeri, se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo aqui no canal falando sobre escolhas na vida que eu me arrependi de ter feito. E vocês pediram que sim, que eu gravasse esse vídeo. Então, neste vídeo falaremos sobre este tópico. Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Organização Pessoal. Eu sou a Edel, então vamos falar sobre um assunto muito íntimo, muito pessoal, que diz respeito a escolhas que eu me arrependi de ter feito na minha vida. Quando a gente fala em coisas, em objetos, sei lá, sempre parece mais fácil a gente falar ou a gente pensar sobre, mas escolhas sempre mexe muito mais com a gente, mexe com bagunças interiores, com coisas que a gente muitas vezes esconde embaixo do tapete e esconde da gente mesmo. Enfim, vamos lá, as 5 coisas. A primeira coisa, mas depois eu só quero falar uma coisa, eu vou falar as 5 coisas e depois eu vou falar sobre arrependimentos, tá? Esse vídeo não é pra ser vídeo dramático, é pra ser um vídeo aprendizado, lições de vida. E também não é muito extenso, tá? Eu já falei bastante naquele vídeo sobre arrependimentos, aquelas 5 coisas que eu, destralhei. Então você considere lá as dicas daquele vídeo, que eu não vou repetir de novo a mesma coisa. Uma das coisas que eu me arrependi de ter feito na minha vida foi ter desistido de estudar piano, de seguir os meus estudos de piano e de música, lá por 2004. Isso fazem muitos anos. Eu, sei lá, achei que as coisas deviam ser mais rápido na minha vida, achei que eu já era super poderosa, a pianista mais poderosa da galáxia, e sei lá, eu eu não segui, simplesmente não segui. Eu achava que eu já devia ter dado um salto muito grande naquele tempo e eu ainda não tinha dado, então eu preferi desistir. Então eu fico triste por isso, sabe? Eu tinha estudado 9 anos de piano, tava estudando assim 9 anos, não exatamente piano, teve uma história meio confusa ali no começo. Eu estudava teclado, eu não tinha piano para estudar, aí quando eu me deparei com o piano foi outro desafio, então foi uma coisa assim que eu não soube lidar muito bem, sabe? Eu não tive paciência, né? Aí é uma coisa que também acabo pecando, não tive paciência de esperar e realmente curtir a jornada, não tive paciência. Eu queria muito ir, conhecer, me conectar, pessoas, entendeu? Eu não queria ficar ali só eu e o piano, e aí eu fiz isso. Assim, foi uma coisa que... Quem eu seria hoje, né? Se eu tivesse continuado, né? Como eu estaria tocando hoje se eu não tivesse desistido naquela época? Enfim, essa foi uma coisa. Segunda coisa, na verdade, foi não ter feito a faculdade de música, que era a faculdade dos meus sonhos, aquilo que eu queria fazer na vida. Eu tinha esse plano de fazer bacharelado em piano. Tá, o plano era um pouquinho, realmente, altas expectativas. Mas tinha possibilidades de correr atrás, né? Mas enfim, escolhi não fazer. E até escolhi fazer, mas depois a faculdade não saiu, sabe? A graduação não saiu, e aí eu acabei escolhendo outra graduação, que não era a dos meus sonhos. Simplesmente fiz por fazer, assim. Contribuiu na jornada, né? Auxiliou, tipo assim, muitas coisas. Sempre é um aprendizado pra gente, mas não era meu sonho. Não era, né? Me trouxe experiências muito legais de trabalho depois. A questão do secretariado. Eu não exercia o secretariado, mas eu exercia tarefas administrativas, assim, de gestão. Então, era legal por isso, né? O secretariado, mas não era assim, a faculdade dos meus sonhos. Nunca sonhei com isso. Foi prático, né? Foi assim, era algo que eu queria trabalhar e ganhar dinheiro, né? Era isso que eu queria. Então, mas assim, eu não via futuro naquilo. Enfim, foi isso. A segunda coisa foi isso. A terceira escolha foi ter criado uma expectativa muito grande
quando eu comecei a trabalhar com a internet. Apesar de, digamos assim, não conhecer absolutamente nada desse mundo, e desbravando, assim, né, o blog, as redes sociais, de repente o YouTube, entendendo como a coisa funciona, sabe? E tem coisas que eu não gostei de descobrir. Então, assim, eu tinha uma expectativa, sei lá, uma expectativa surreal, assim, com relação à organização, sabe? Que, na verdade, não se concretizou, assim, como eu imaginava. Eu achei que poderia ser mais fácil, que poderia ser viável, entende? Que seria um sonho sustentável, algo assim. Então, eu fiquei muito tempo batendo, não na mesma tecla, tentando diversas alternativas diferentes, né? Eu digo assim, a do YouTube foi a que mais deu certo, mas eu demorei muito pra me desafiar a gravar vídeos também. Eu me arrependo de ter criado uma expectativa muito grande, porque eu devia ter sido, não sei, foi alguma coisa ali, sabe, com a minha expectativa, com a minha gana de grandiosidade, sei lá o que eu tinha. Isso eu me arrependo, se eu tivesse sido mais, sei lá, não sei. Aí eu não sei nem o que dizer, na verdade. Uma coisa que eu me arrependo na minha vida é de não ter dito o que eu sentia, muitas vezes, sabe? Eu tive vergonha de falar muitas vezes o que eu estava sentindo. Muitas vezes eu fui confrontada para dizer as coisas e eu não consegui falar. Eu não conseguia dizer, sabe? Não conseguia. Então eu fico pensando, se eu tivesse falado, como teria sido? Se eu tivesse falado o que eu estava sentindo, não interessava se era isso, se era aquilo, o que era que eu estava sentindo. Se eu tivesse me expressado, como teria sido? Como as pessoas teriam reagido? Como a pessoa teria reagido àquilo que eu estava querendo dizer? Não sei, porque eu não falei. Então, não tem como eu saber. É uma coisa que, enfim, às vezes a gente fala demais, às vezes a gente fala de menos, às vezes fala besteira. Enfim, às vezes não fala o que está sentindo. Em alguns momentos aconteceu isso. Mas faz parte do amadurecimento também. A gente nem sempre está pronto para falar. Nem sempre a gente está pronto para falar, nem sempre a gente sabe o que dizer. E realmente, às vezes, a gente tem um jeito meio turrão de fazer as coisas. E tipo, essa pessoa tem que entender. Não tem que ficar desenhando em árvore. Ou desenhando nas nuvens, que a gente quer dizer. Está estampado na cara da gente, muitas vezes, né? Mas enfim, é tudo coisa, né? Coisas da vida. Eu fui muitas vezes muito medrosa, muito insegura. Fiquei pensando assim, ai, eu não posso errar. Eu tenho que fazer certo. E aí, por medo de errar, não falava o que eu sentia. Então, são coisas, assim, relacionadas a essa questão de insegurança e em relação de, cara, eu não posso ficar em segundo lugar. Tem que ficar em primeiro. Se não for escolhida, eu não vou nem falar. Então, muitas vezes eu fiz isso. E isso, assim, faz a gente perder certas coisas, né? Talvez não era pra ter sido da gente. Talvez não era pra ter sido. Mas, enfim, faz parte. E outra coisa também, a quinta coisa, vamos só ficar em 5 coisas, né? É a minha resistência. Eu sou muito resistente em perdoar. E em me perdoar. Perdoar, às vezes, as pessoas e também me perdoar. Amigas de infância, amigos, pessoas da minha convivência, né? Acontece alguma coisa, às vezes eu não consigo, às vezes, me expressar, não conseguia me expressar, acabava fazendo história na minha cabeça. Então, isso é uma coisa assim que eu me arrependo de ter feito. Eu estraguei muitas vezes muitos momentos e muitas coisas na minha vida por causa dessa minha resistência, sabe? Em me perdoar e também em perdoar os outros. E às vezes inventar coisa na minha ideia, né? Que nem existe, sabe? Inventar coisa e história na minha cabeça que nunca existiu, nunca nem vai existir. E dar pausas muito longas em amizades por causa disso, sabe? Coisas assim de fazer a gente ficar sonhando com a pessoa, que tá abraçando a pessoa, que tá se entendendo com a pessoa, e isso nunca acontecer, e de repente acontecer, porque você sonhou e, cara, gente, isso tá na minha cabeça, eu preciso resolver a situação, aí você vai lá, resolve, e, cara, era só realmente coisa da tua cabeça. Então, são situações interessantes da vida isso. E aí eu digo pra você, né? E se eu tivesse feito diferente, como teria sido? Se eu tivesse feito outra escolha, como teria sido? Eu acredito, não sei se você já assistiu o filme que tem na Netflix que chama E Se Eu Tivesse?
Eu não sei como é que é o nome do filme, eu agora não esqueci o nome do filme, mas é um filme Como Seria Ser. Eu acho que é esse o nome do filme, Como Seria Ser. É uma história muito interessante que fala exatamente disso. A menina, se ela tivesse feito uma coisa na vida, tipo, ela viveu duas realidades assim no filme, né? Se ela tivesse feito isso e aquilo, como teria sido a vida dela. E lá no final das contas, a vida dela, ela terminou, aconteceu aquilo que tinha que acontecer, sabe? Aquilo que tinha que acontecer na vida dela aconteceu realmente, mesmo tendo caminhado por duas jornadas totalmente diferentes. E às vezes na nossa vida é bem assim. A gente escolhe diferente, pode escolher diferente, totalmente diferente, mas a gente está no nosso aprendizado, a gente está na nossa evolução, no nosso desenvolvimento pessoal, né? Mesmo errando, mesmo fazendo escolhas loucas, mesmo não se perdoando, mesmo se bagunçando internamente, mesmo ficando triste, mesmo ficando doente, mesmo ignorando, né? Fugindo. Ou como eu falei, tendo essas resistências e barreiras, mesmo assim, em algum momento, a ficha cai. E em algum momento as coisas acontecem. E em algum momento, tipo assim, o que tiver de ser, será. O que é pra ser teu, vai ser teu. Em algum momento vai acontecer. O sonho que você tiver, sabe? Não, às vezes a gente não entende como que as coisas vão acontecer. E realmente não tem que entender. Porque se a gente quiser entender e esquematizar o plano, as coisas não acontecem. Mesmo que a gente organize, tenha metas, tenha planos, tenha objetivos, o caminho ele é muito slow. Então vocês não gostam às vezes dessa palavra, mas o caminho é slow, gente, é cheio de curva, é cheio de curva. A gente dá cada volta louca, que a gente acha que é o fim e de repente é o começo. De repente é um recomeço. Importante é testar, importante é experimentar e ir atrás daquilo que a gente escolhe realmente como sonho, e como realização e como fazer acontecer. O que tiver de ser, será na hora certa, no tempo certo. Mas claro, a gente tem que dar um empurrãozinho às vezes, né? E uma forcinha para as coisas realmente acontecerem. Acho que ficou bem legal até esse vídeo de arrependimentos, né? Espero que, enfim, o que tiver de ser será, especialmente como seria ser, que aconteça o que tem que acontecer, né? Nesse exato momento. E que as coisas aconteçam e de uma vez, porque às vezes é um saco ficar esperando e as coisas não acontecerem. Que a gente espera e que a gente, enfim, deseja. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui para eu saber o que você achou. E um super beijo. Até o próximo vídeo.